A estrutura de arquivos de um projeto React Native criado pelo Expo Client é bem simples. Vendo aqui na árvore de arquivos aqui à minha esquerda, você pode perceber que basicamente é um projeto Node.js, que tem o seu próprio package JSON para controlar as dependências. Então veja quais são as dependências. Tem a dependência com o Expo, né, que faz todo o gerenciamento do aplicativo. E a gente tem aí o nosso conhecido React também e o React Native também. A gente tem o React Native Web aqui, pois é possível, usando o Expo, você criar um aplicativo web, né, usando o React Native. Mas aqui nesse treinamento a gente não vai ver isso, porque é algo ainda que está bem incipiente, é algo novo. Então a gente vai focar simplesmente em desenvolver aplicativos nativos, tanto para iOS quanto para Android mesmo. Então nós temos aí os principais arquivos. Temos o package JSON, que faz todo o gerenciamento de dependências. Temos esses arquivos, essas pastas aqui que a gente pode ignorar, que ela é gerenciada totalmente pelo Expo. Temos a pasta Assets, que é a pasta onde a gente vai colocar nossas imagens e ícones. Tenho aqui a pasta Node Modules, que tem todas as minhas dependências, né? Já que eu estou te falando que esse é um projeto, basicamente, né? Antes de tudo, um projeto Node. Então aqui eu vou ter a pasta Node Modules, que quando eu uso o npm install, o npm baixa os packages e coloca aqui nessa pasta. E ela eu não preciso, né, mexer com essa pasta diretamente não. Tenho aqui o git ignore, que é para quando a gente estiver trabalhando com git, para deixar de enviar alguns arquivos. E tem aqui o arquivo babel config, que você pode desconsiderar por enquanto também. Nosso principal arquivo é o app.js, que é o arquivo que é executado primeiro, né? Então tudo que a gente for desenvolver, a gente vai desenvolver a partir desse app.js. O que geralmente a gente faz é criar vários componentes e chamar esses componentes de dentro desse arquivo aqui. Então aqui no meu projeto eu vou criar uma pasta componentes em inglês. E aqui eu já vou criar um componente simples para você entender como a gente vai trabalhar, né, na maior parte das vezes. A gente vai criar os nossos próprios componentes e vai também usar os componentes nativos do React Native. Então vou criar aqui um novo arquivo, olamundo.js, e aqui eu vou criar um componente usando a sintaxe do React. Então o primeiro passo, eu preciso importar React from React, e eu preciso criar uma função. Então todo componente é uma função. No caso aqui vai ser olamundo, e essa função ela retorna um JSX, que seria algo parecido com HTML, mas não é HTML. E aqui no React Native a gente inclusive não vai usar tags HTML, a gente vai usar as tags do próprio React Native, que são os componentes. Então eu posso usar aqui a tag mais básica, que seria correspondente à div, né, do HTML. A gente vai usar a tag view, que seria um container, né? Então a view pode ter outras views dentro dessa view aqui e pode ter outros componentes também. No caso aqui eu vou criar uma simples frase, né? Olá mundo. Então eu vou usar o componente text, que eu vou passar aqui como parâmetro a frase, né? Olá mundo. E já que eu estou usando esses dois componentes aqui, o view e o text, eu preciso importar isso do React Native. Então eu preciso vir aqui, import view e o text from React Native. Então são os dois componentes que eu vou usar aqui. Um que é o container, que é similar a uma div, né, no HTML, e o text, que seria similar a um parágrafo, por exemplo. Então criei aqui o meu componente, que é uma função simples, e aqui eu preciso exportar. Então export default olá mundo. E aqui no app.js eu posso usar esse componente aqui. Então vou tirar isso aqui. Vou tirar essa parte de estilos, porque você ainda não precisa te explicar nessa primeira aula. Isso aqui é só para você ter uma introdução rápida aqui, a estrutura de arquivos, né, e o básico aqui do
do React, da criação de componentes do React. Então aqui no app.js eu só vou simplesmente importar aquele meu componente. Então import olá mundo from arquivo corrente, pasta componentes, arquivo olá mundo. E aqui eu vou retornar olá mundo. Ctrl S. Veja que o meu celular já atualizou, né? Já deu um refresh. E veja que ele mostrou o olá mundo logo aqui em cima. Eu vou aplicar um CSS aqui, que não é exatamente um CSS, mas é como se fosse, né? Que a gente usa para formatar. A gente usa escrevendo essa sintaxe com JavaScript mesmo. Então eu vou até voltar aqui e pegar aquele que estava aqui anteriormente. Vou copiar isso aqui. E aqui dentro do componente eu vou aplicar aquele CSS. E eu preciso de importar esse style sheet create aqui, que é para eu criar o estilo. Então aqui, depois do text, eu preciso importar style sheet. E para que eu consiga usar esse style sheet aqui container, eu preciso colocar aqui, usar a propriedade style, passando aqui styles.container, para que esse olá mundo ele apareça centralizado aqui. Então veja que isso aqui tudo é CSS. Então eu estou usando flex, background color, alinhando os itens, né, de forma centralizada. Eu poderia também criar aqui um style só para o texto. Então eu posso colocar aqui styles texto. E é claro que eu preciso criar aqui. Então eu tenho o container, então eu preciso criar o texto. Vamos colocar aqui color red, vermelho. E vou aumentar o tamanho da fonte. Então veja que eu estou usando o JavaScript para escrever esse código aqui, esse pseudocódigo que seria um CSS, né? E ele serve para formatar os meus componentes. Então por isso que a curva de aprendizado é tão fácil, né? Quando a gente já sabe desenvolvimento web e a gente começa a usar o React Native, fica tudo bem simples. A gente não precisa aprender toda uma forma nova de estilizar componentes, não. A gente já consegue reutilizar muita coisa vinda do CSS. Então aqui font size eu vou colocar 26, uma fonte maior. Ctrl S. Então veja que agora apareceu a fonte aqui maior. E esse é o meu primeiro componente. Então eu separei, né, o código, eu tenho aqui o componente olá mundo. E aqui dentro do app.js eu estou chamando esse componente aqui. Beleza? Então nas próximas aulas a gente vai melhorar esse componente e te apresentar aí propriedades, estado, eventos e assim por diante. Tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.